Fala pessoal, nessa questão a gente tem um sistema de coordenadas, né, em que os valores são dados em metros e tem um triângulo retângulo nesse sistema de coordenadas, com vértice no ponto 35, que é o ponto R, e base PQ paralela ao eixo X. Ele também fala que esse triângulo está inscrito no círculo de centro no ponto 1, 1, e aí você precisa descobrir qual que é a área desse triângulo. Então, esse exercício vai retomar um tema que a gente já viu várias vezes em exercícios, certo? Que é o triângulo retângulo inscrito numa circunferência. O que a gente precisa lembrar disso daqui? Que quando a gente desenha uma circunferência e coloca um triângulo retângulo inscrito nela, vou puxar uma observação aqui no cantinho para te mostrar o que acontece. Sempre que tem um triângulo retângulo inscrito numa circunferência, a hipotenusa é o diâmetro da circunferência. Por que isso acontece? Porque se o triângulo está inscrito, né, todos os ângulos internos do triângulo são ângulos inscritos da circunferência. E a gente sabe que o ângulo inscrito da circunferência ele tem uma relação com o arco para onde ele está virado, né? Todo ângulo inscrito tem exatamente metade do tamanho do arco que ele enxerga. E o lance é que esse ângulo reto, se eu acompanhar aqui as perninhas do ângulo, né, eu vou perceber que ele está enxergando esse arco aqui que eu pintei de roxo. Bom, se o ângulo inscrito é metade do arco, né, 90 é metade de 180. Esse arco tem que ser um arco de 180 graus. Que, você deve ter percebido, é meia circunferência, concorda? Porque a circunferência inteira tem 360 graus de abertura. Bom, se ele é metade da circunferência, né, se essa coisa aqui que a gente determinou aqui embaixo é uma semicircunferência, quer dizer que a hipotenusa é o diâmetro, certo? Então, sempre que eu tenho um triângulo retângulo inscrito numa circunferência, isso é uma propriedade bastante importante, a hipotenusa é o diâmetro. O que significa que o centro dessa circunferência está bem aqui no ponto médio da hipotenusa, né? E aí, do centro até cada um dos lados, cada um dos vértices, desculpa, eu tenho raios. E o raio vai ser metade metade do diâmetro da circunferência. Perfeito? Se a gente tentar replicar essa situação para esse exercício, então eu tenho o ponto R, que é o ponto 35. Ele falou que a circunferência tem centro no ponto 1, 1 e que a base PQ do triângulo é horizontal. Opa, então esse diâmetro aqui está na horizontal, né? Aqui eu tenho o centro, que é o ponto C, e o ponto R. Bom, se o centro é o ponto 1, 1, o ponto R, que é o ponto 35, tá para a direita e para cima desse cara, né? O ponto R eu posso marcar ele, sei lá, aqui. Esse cara eu sei quem ele é. E eis o seu triângulo retângulo. Por que vai ser interessante a gente observar, né? Essa propriedade do triângulo retângulo inscrito na circunferência para esse exercício? Porque se eu sei um vértice desse triângulo e eu conheço quem que é o centro da circunferência, a gente consegue descobrir a medida desse raio, né? Por exemplo, se eu traço a altura aqui desse triângulo e fecho um triangulinho retângulo aqui ao redor do segmento RC, eu consigo usar esse triângulo para eu descobrir qual é a medida do raio da circunferência. E bom, a base do triângulo é o diâmetro da circunferência, né? Então com essa medida do R eu consigo calcular a área. Esse triângulo que eu criei, o cateto horizontal dele, né, vai desde o x igual a 1 até o x igual a 3, então esse cateto mede 2. O cateto vertical vai do x igual a 1 até o x igual a 5, então a altura do triângulo é 4. Fazendo Pitágoras, eu descubro, vou chamar esse ponto aqui de H, fazendo Pitágoras eu descubro qual que é o raio. Vou chamar o raio de Rzinho, pode ser? Então Rzinho ao quadrado vai ser 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso é 4 mais 16, que é 20. Opa, o raio vai ser raiz de 20. Que legal. Então a base do triângulo, olhando agora para o triângulo PQR, né? A base do triângulo é 2R, que é 2 raiz de 20. A altura do triângulo a gente já calculou, é aquele segmento RH, que mede 4.
Isso significa que a área do triângulo PQR é base 2 raiz de 20 vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Você consegue cortar o 2 com o 2 e você conclui, finalmente, que a sua área é 4 raiz de 20, precisamente o que você vai encontrar no item C. E a medida está em metros quadrados, como o exercício indicou para a gente. Beleza? Então, propriedade muito importante, ela aparece bastante em momentos muito distintos de geometria, né? Então, é importante sempre ter ela ali no fundinho da cabeça, né? Para quando for necessário a gente conseguir utilizá-la. Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.